Rapaziada, vocês sabem que eu gosto muito de Fiat, mas eu não consigo perdoar a marca por não trazer carros assim, que ia ser muito, muito legal de ter no Brasil, como o Fiat Punto G1, estilo perua, vários carros que poderia ter tido no Brasil, mas infelizmente a gente não teve. O nosso mano aqui do canal PL trouxe um vídeo, carros que a Fiat nunca lançou no Brasil, sessão nostalgia. Então vambora, vamos ver o que tem de bom que a Fiat não trouxe pra nós. Vocês sabem que às vezes eu me pego pensando, e se determinado veículo tivesse sido vendido aqui no Brasil, tivesse sido lançado no mercado nacional? Será que teria tido sucesso? Será que não? Será que ele faria frente a seus concorrentes nas suas respectivas categorias? E se a Fiat, lá de Betim, Minas Gerais, tivesse lançado esses carros que eu vou trazer para você agora? Cara, é meio complicado, a gente fica nesse e se, né? E se, né? E a idealização. Às vezes não ia dar muito certo, não. Tem carros que eu adoraria, como eu falei, a estilo perua. Pô, ia ser muito legal, mas na época ele ia competir diretamente com a Maré e o Weekend. Então ia ficar um negócio meio confuso dentro da própria marca. Às vezes é meio posicionamento da marca mesmo, infelizmente, cara. Olá, amigos do canal PL, muito bem-vindo, Opa, todos vocês, valeu, meu bem-vindos mano. a mais um vídeo no nosso canal. Todos vocês são muito bem-vindos aqui. Eu, Todos inclusive, sejam bem-vindos. recomendei há uns vídeos atrás que as pessoas fizessem pelo menos a simulação. É muito importante quem tem carro antigo quiser fazer um seguro, porque o seguro não inclui só roubo e furto. Ele também inclui um guincho, um auto-socorro que você pode usar eventualmente se acontecer algum imprevisto mecânico. Tem muita gente que gosta de viajar, eu sou um deles. Pegar a estrada com um clássico é muito prazeroso. E ainda mais sabendo que você está respaldado num determinado raio com a proteção desse seguro que vai te fornecer um guincho caso for necessário. Você pode fazer a sua cotação. Muita gente fez a cotação no link com a Surrai, mas faltou, acho que um pouco de informação. Algumas não concretizaram, né? Então eu vou deixar na tela o telefone do meu amigo Ronei Hash, corretor de seguros. Com ele, um profissional corretor de seguros, você consegue já cotar e fechar o seu seguro de acordo com a sua maior necessidade. Então, Estão fazendo seguro para Renault 19 aí, mano? 95 RT 1.8, 8 válvulas, fabricado na Argentina, trapizado? Tá rolando? Eu, eu, eu duvido que estão fazendo seguro de Renault 19. Se tiver, tem interesse, mano. Porque, guincho, vou ser sincero, só precisei de um até hoje. Pô, eu só precisei de um guincho até hoje. E se eu soubesse que era resetar o módulo, talvez eu não precisasse. Mas eu precisei de um guincho até hoje no 19. Mas agora, se alguém sentar-lhe a bolacha no Renault 19, eu vou ficar preocupado, que não vai ter como arrumar, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, né? Quem sabe? Eu precisava fazer um seguro pro Renault 19, não quero perder meu carro, mano. Assim, deu PT no carro, vai pagar a FIP. R$ 3.500 a FIP do Renault 19. Aí eu vou ficar chupando o dedo, mas pelo menos não vou sair no prejuízo máximo, né? Pelo menos. o contato do Ronei Hash está aparecendo na tela para que você, assim como eu, seja um segurado e fique tranquilo. Olha, e se a Fiat tivesse entrado no segmento de sedãs grandes de luxo no começo dos anos 80? Naquela época, o Landau, né, que vinha lá do Galaxy, já estava cansado e prestes a sair de linha. Ele deixou de ser produzido em 1983. Os modelos da Chrysler, né, Grand Sedan, Magnum, já estavam fora do mercado. Afinal, a Chrysler foi comprada pela Volkswagen Wert, que tinha interesse só nos caminhões, tanto é que depois virou Volkswagen Caminhões, né? Então, o único automóvel que ficou representando essa categoria de maior luxo, né, foi o Opala, que foi o carro que atendeu, a partir desse momento, a classe de políticos e empresários do país. É claro que tinha também o Alfa Romeo 2300, mas ele não vendia tanto que nem o Opala. O Opala vendia muito mais, era o que ficou realmente representando aquela categoria, principalmente depois do fim da produção do Landau. Vale lembrar também que o mercado era fechado, não havia opção de carros importados. E você tinha grana, você tinha contatos, até rolava, né? Tem umas histórias aí com o pessoal que era diplomata, que vendia, trazia carro, enfim. Até dava, mas tinha que ter grana e contato, mano. Outro trazia alguma coisa através de embaixada, de consulado, mas exato. Oficialmente não havia essa possibilidade. O único sedã da Fiat naquela época, na primeira metade dos anos 80, era o Fiat Odi, bem pequenininho, né? Mas lá na matriz italiana havia um automóvel que poderia ter sido um grande carro de luxo da Fiat naquela época para atender este mercado. Tô falando do Fiat Argenta,
que poderia ter sido sim uma opção da Fiat aqui no Brasil. O grande e luxuoso carro foi o último sedã da Fiat a ser produzido com tração traseira. Olha só que diferenciado, hein? Pô, imagina montar um Fiat de drift, velho. Tira essa ideia da minha mente. Tira essa ideia da minha mente, por favor. Não vou. Não vou nem pensar. Não vou nem pensar nisso, tá ligado? Pra poder dormir essa noite, tá ligado? Por favor, mano. Lançado em maio de 81, o Argenta foi baseado no seu antecessor Fiat 132, que foi produzido de 72 a 81. As portas eram as mesmas, inclusive, embora todo o resto tivesse sido modernizado. Ele até lembra bem o Alfa Romeo 2300, né? Parece Esse bastante, foi vendido pela Fiat mesmo. aqui. Mas o Argenta ficou em produção até 1985, quando foi substituído pelo Fiat Croma, que na realidade não era um sedã, e sim um liftback, que o que é liftback, né? É quando a tampa traseira abre até o teto, como o Citroën C5 também, nós mostramos lá no Dante, né? Esse... Sedã. É igual quando o pessoal fala que o carro é 3 portas. Cara, esse negócio de carro 3 portas não pegou no Brasil. É 2 portas ou 4 portas. 3 portas, porque o porta-mala é uma porta... 2 portas. É uma classificação meio doida, tá ligado? Mas sedã. Eu tenho esse formato, é sedã. Mas eu acho que o Croma, o Argenta, eu acho ia ser muito difícil, tá ligado? Porque a Fiat tava meio que chegando no Brasil, ainda tava pegando ali um público diferente. A ideia da Fiat no início era ser um carro de entrada. Só depois lá pra frente que a Fiat foi tentar usar com carro médio, penou. Só foi dar certo com carro médio lá na época da Toro, Renegade, Compass. Só foi dar certo com carro médio nessa época, tá ligado? Até lá ainda penou maré, penou, Tempra, penou. Então, assim, só foi dar certo um carro médio lá nessa época. Cara, o Croma era legal, mano. Mas o Croma não ia... Cara, um carro que parece um Fiat Uno grandão, tá ligado? Não ia vender, mano. Não ia vender, infelizmente. Eu acho o Croma lindo, mano. Mas é um carro que parece um Fiat Uno gigante, um Fiat Premium gigante. Até as calotas parecem do Fiat Premium. Não ia dar certo, cara. Fiat Croma permaneceu em produção até 91, quando sofreu a sua última reestilização. Olha só, recentemente eu publiquei no canal, nas redes sociais do canal, essa imagem aí, perguntando qual seria a sua opção em 1986. E algumas pessoas perguntaram o que o Prêmio tá fazendo ali. Na verdade, o Prêmio era a única opção, mais ou menos parecida com os outros carros, Santana, Monza e Del Rey. Mas a Fiat italiana, mais uma vez, assim como no caso do Argenta, também tinha um carro que se enquadraria perfeitamente nesta categoria. Estou falando do Fiat Regata, lançado... O Regata é legal, mano. Regatinha é legal, mas eu acho que cai no mesmo problema, mano. Ele parece um Uno, velho. Ele parece um Uno grande, mano. Tudo nele parece um. Na grade parece, o capô parece, o farol dianteiro parece, o para-choque parece, a lateral parece. Cara, não ia pagar caro num carro que parece um Uno gigante. Não sei explicar, tá ligado? Não tem como, mano. Esse que é o BO, mano. Os caras não iam pagar caro num Uno gigante. É legal? É legal. Mas aqui a galera ia ficar com esse negócio na cabeça, mano. Mesmo assim, eu acho que nessa imagem aqui, ó, obviamente o prêmio tá defasado, porque eles serão realmente um Uno esticado. Eu vou te falar, o Del Rey não tava tão na frente assim não, mano. O Monza até podia ser, o Santana e tal, mas o Del Rey não tava tão na frente assim não, tá? Agora, eu ia de Monza. Qual que vocês escolheriam desse aí 86? Eu ia de Monza. Eu gosto muito do prêmio, gosto do prêmio CSL 1.5, motor argentino, frente alta, legal, mano. Mas eu acho que o prêmio mais legal é o CSL 1.690, que é frente alta e o 1.6 Sevel. Legal. Nesses aqui, em 86, eu ia no Monza. Se eu pudesse, eu ia no Monza. Na Itália em 1982. Mesmo período em que os novos sedãs mais modernos da década de 80 começaram a chegar por aqui, como o Monza em 82, o Hatch em 83, o sedã, o Del Rey já em 81 e o Santana em 84. O Regata tinha um porte maior do que o prêmio brasileiro. Ele era 22 centímetros mais comprido,
10 centímetros mais largo e, curiosamente, 3 centímetros mais baixo. Era um automóvel de concepção moderna que poderia ter sido introduzido no mercado de luxo brasileiro. Ele foi produzido em vários países ao redor do mundo, inclusive pela Sevel, na Argentina, onde sua produção começou em 85 e foi até 1995. Mais de 56 mil unidades foram construídas na Argentina, com exportações para outros países da América do Sul, como Venezuela e Chile. Uma outra curiosidade é que nos países latino-americanos e também na Suécia, o nome Regata era escrito com 2 T's. O Fiat Regata também foi o primeiro automóvel da indústria mundial a usar o sistema de start-stop, um sistema que está presente na maioria dos carros hoje, mas já estava presente no Regata lá em 1982 na versão ES. Mas, apesar de funcionar bem, ser até confiável, acabou não vingando. Se imagina que hoje, se ainda hoje, tem gente que não gosta do start-stop, eu sou uma delas inclusive, você imagina em 82, dava aquela impressão que o carro tinha morrido, né? Então não pegou. Além do sedã, também foi produzido a versão perua, chamada de Regata Weekend, lançada em 1984. Quando saiu de linha em 1990 na Itália, foi substituído pelo Fiat Tempra. Esse sim chegou ao Brasil em 92. Então, foi nesse momento que a Fiat já estava estabelecida no Brasil e falou: vamos trazer carros médios, vamos trazer carros maiores. E até o início dos anos 90, a Fiat era conhecida por fazer carros pequenos. Era o 147, Fazio, Odd, aquela Fiorino picape minúscula, aí depois veio o Uno, o Premio, o Elba. Era conhecido com carros menores. E a Fiat nos anos 90 a falou: vamos fazer uns carros médios? Se der certo, deu certo. Não der, não deu. E não deu nos anos 90. Tempra, Maré, depois Linea. Até a Toro, a Fiat só patinava no segmento médio. Só patinava. E não é porque os carros eram ruins. Era porque os carros eram complicados e caros na época. Mas, mano, Tempra na época era um carrão, velho. Tempra era carro de jogador de futebol, tá ligado? Tempra era foda, mano. Mas até lá a Fiat não quis ousar muito. Demorou pra ela querer usar e se arrependeu amargamente em alguns pontos. Porque não deu certo da forma que gostariam. Aqui cabe um fato muito interessante. O Tempra brasileiro tem diferenças significativas em relação ao Tempra italiano. Enquanto o europeu possui a base similar ao do Fiat Tipo, o Tempra brasileiro usava vários elementos estruturais, como suspensão, por exemplo, do antigo Fiat Regata. Diversos novos pontos de solda no chassi também foram feitos para adaptar o carro às estradas brasileiras. Então, o Tempra ele era um carro moderno, mas com a base, digamos assim, do Fiat Regata. O Fiat Regata não foi vendido no Brasil, pelo menos como Regata nos anos 80, mas ele veio indiretamente, que é o que nós conhecemos como o nosso Tempra brasileiro. Tanto que o Tempra SW, que é italiano, é totalmente diferente do Tempra nacional, né? Que é mais parecido com o Tipo, tanto que tem como você pegar a frente do Tipo, botar no Tempra SW e vice-versa, dá pra você fazer os dois. Mas assim, a Fiat era meio especialista em fazer isso, né? Tanto que o nosso Uno também é diferente do Uno europeu, né? A suspensão traseira do nosso Uno é do 147, enquanto a suspensão traseira do Uno lá fora é diferente. Tem várias dessas coisinhas que a Fiat fez para adaptar para o mercado nacional. Em alguns pontos deu certo. Eu acredito que a questão do Uno, a suspensão traseira, foi muito mais acertada para o asfalto brasileiro. O Tempra durou mais tempo no Brasil que lá fora, então não sei também se foi ruim. Mas, simplificação. É aquela coisa, se começar a voltar na arqueologia da Fiat, você volta para a Era da Pedra. Olha aí o Punto lançado em 2007 aqui no Brasil, né? Ele é chamado na Europa de Grande Punto. Na verdade, a história do Punto por lá é mais antiga. Ele foi lançado em 1993 como sucessor do Uno e a Fiat brasileira cogitou vendê-lo no Brasil, mas no fim das contas acabou optando por desenvolver um modelo próprio, um modelo novo, que foi lançado como Palio em 1996. Mas até trouxe umas unidades. A história do Punto G1 no Brasil é muito aleatória, mano. É muito aleatória. Até trouxe algumas unidades, mas enfim, foi meio caótico. Tem poucos aqui no Brasil, ainda tem alguns, mas tipo 100 unidades. Enfim. Mas o Palio foi uma decisão, entre aspas, mais acertada para o mercado nacional por questão de custo, né? O Punto seria um carro muito mais caro. Então o Palio para competir com o Gol na época foi uma decisão acertada. O Palio não era um carro ruim não, mano. Na época era um carro até meio moderno, assim. O pessoal ficou meio de cara com o Palio na época. Tanto que a primeira geração do Palio durou até 2017 com o Palio G3. Se você olhar, a porta é a mesma.
É o mesmo carro, mano. Mesmo carro. Mas o Palio virou sucesso indiscutível no Brasil. O Palio sempre foi sucesso no Brasil, indiscutível. No geral, foi uma decisão mais acertada. Algumas unidades do Punto foram importadas lá para Betim e usadas no desenvolvimento do novo Palio, né? Se compararmos os dois modelos, realmente existem semelhanças. A segunda geração do Punto chegou em 99 e a terceira geração, conhecida como Grande Punto, chegou em 2005. Essa sim veio ao Brasil numa categoria acima, apenas com o nome Punto. E uma curiosidade: o Punto brasileiro de 2007 foi o primeiro carro da Fiat a usar o emblema vermelho, substituindo o antigo emblema azul. E a versão europeia tinha já o emblema azul. Antes, né? Não tinha. Chegou antes do emblema vermelho, ainda era o emblema azul. Tanto que o Punto do Need for Speed é com o emblema azul redondinho de 2005, né? O curioso do Punto, porque no Brasil só veio a versão 4 portas, lá fora tinha a versão 2 portas, que eu acho que é mais bonita, que é a do Punto Need for Speed. E também lá fora tinha a versão diesel, mas curiosamente no Brasil também tinha a versão diesel. Eu falava, bom, mas nunca vendeu o Punto diesel aqui. Exatamente. O Punto diesel era fabricado no Brasil e exportado para o resto da América Latina e eu acredito até para a Europa também, não tenho certeza. Existia o Punto Multijet diesel fabricado no Brasil e vendido lá para Argentina, Chile, Uruguai, mas no Brasil não foi vendido. Um dia a gente faz um vídeo sobre veículos a diesel no Brasil, veículos de passeio a diesel. Um dia a gente comenta sobre isso. Ele ficou em produção até o fim de 2016, sendo as últimas unidades vendidas no início de 2017. Foram 10 anos de mercado, sendo os últimos já meio defasado em relação aos concorrentes. Uma nova geração do Punto foi cogitada por volta de 2013, mas o projeto não foi nem iniciado. Olha, algum tempo atrás eu já mostrei aqui na Sessão Nostalgia, eu nem lembro o contexto desse vídeo, mas eu já mostrei uma picape Tempra. Uma picape que foi desenvolvida na própria Fiat, um protótipo. Esse vídeo foi ao ar e um cara comentou meio que me esculachando. Você tá falando uma bobagem, uma besteira, isso pra ser sutil, o cara foi até meio agressivo. Falou, olha, não faz sentido você tá falando, esse Tempra não é um protótipo feito pela Fiat, isso aí é um carro, um Tempra perua, um Tempra SW, que foi transformado fora da fábrica, uma modificação quase que de fundo de quintal, nas palavras dele. Acontece que esta Tempra SW, de cor laranja limão metálico, foi o Verde Exploit, né? No tubo, parece muito Verde Exploit, né? Divulgada por vários sites automotivos, até sites renomados do Brasil, como sendo de fato um protótipo feito pela Fiat lá em Betim. Algumas pessoas, inclusive, comentaram o vídeo dizendo terem visto esse protótipo dentro da fábrica, na ala de protótipos mesmo. E mais ainda, teve um telespectador que disse ter visto, além dessa verde, uma outra unidade prata. Então, é um assunto um pouco obscuro, mas... Pô, mano, vou te falar uma coisa. O mundo foi um lugar pior pelo fato de não ter existido a Tempra picape à venda pra todos. Pô, que carrinho engraçado, mano. Olha isso aqui, velho. Mano, vocês já imaginaram esse carro aqui real, mano? Real oficial, velho. Olha isso, mano. Eu acho que tá muito bem feito pra um carro de fundos de garagem mesmo, tá? Tem cara mesmo de ser feito pela fábrica. Roda do CDT Valve, tá? Olha só que doideira, mano. Mano, o mundo precisava, mano. O mundo precisava de uma Tempra perua. Tempra picape, mano. Não, mano. Isso aqui ia ser muito legal, mano. E assim, ia ser uma parada revolucionária pra época, porque picape ou era picape grande, tipo D20, F1000, essas picaponas, ou era picapinha, tipo Fiorino, Saveiro, depois veio a Courier, Montana. Cara, imagina uma picape baseada num carro médio. Pô, isso aqui ia ser muito objeto de desejo da Playboyzada, cara. Pra botar aqueles motão, aquelas 1100. Nossa, mano, isso aqui ia ser legal, mano. O mundo está mais triste pelo fato de da Tempra picape não ter existido, cara. De prata. Então, é um assunto um pouco obscuro, mas eu acredito que esse carro tenha sim sido feito pela Fiat. Era comum a construção de protótipos e eventualmente o seu descarte logo depois. Eu divulguei naquele vídeo dos carros cancelados, os carros que a Volkswagen não vendeu no Brasil, eu trouxe ali a imagem de uma Santana Quantum picape.
um carro que não foi levado para frente, foi feito um protótipo e o protótipo foi escrapeado. O que que é escrapeado? É destruído. Queria fazer um comentário rápido. Repara bem como a traseira parece muito da Hilux, né? E na época tinha a Volkswagen Taro, né? Que era basicamente a Hilux com o emblema da Volkswagen, né? Será que pegaram essa caçamba e botaram na Quantum? Só Deus sabe. No caso da perua Tempra, ela foi enviada por um museu em Brasília e depois de lá não se sabe ao certo o que aconteceu com esse carro. Mas é mais provável que ele tenha sim sido feito pela Fiat mesmo, embora esse cidadão tenha comentado que não era um protótipo feito pela Fiat, sim um protótipo feito fora da fábrica. Mas as informações que eu consegui vão de encontro com as inúmeras matérias divulgadas em diversos sites, apontando que esse carro foi sim um protótipo feito pela Fiat do Brasil. Até Tá muito bem feitinho, tá ligado? Pra ser por fora, tá muito bem feitinho. Tudo bem que parece uma diferença de pintura ali, mas isso aí releva. Cara, vocês já imaginaram a quantidade de protótipo legal que a gente já teve, pode até aqui no Brasil mesmo, que foi desmanchado depois, né, destruído, né, escrapeado, né? Tanto carro que veio pra teste aqui no Brasil, carro importado, que a gente nunca teve modelo, Alfa Romeo, já vi alguns com placa verde da Fiat na seção Segredos a 4 rodas, que sei lá o que aconteceu. A Fiat tinha uma mania muito doida de importar os carros da concorrência para testar aqui no Brasil. Então já vimos Chevrolet Spark com placa de Betim, placa verde rodando perto da fábrica. Muito Fiat que não veio, Fiat 500, Fiat 600 da geração antes do que veio, né, 2007 para frente. Então, muito carro que rodou aqui pela Fiat por teste que realmente chegou aqui no Brasil, infelizmente. Fico muito triste a gente não ter tido essa Tempra, porque olha que carrinho engraçado, mano. Eu teria um carro desse com certeza se esse carro fosse real, cara. que nós tenhamos provas mais concretas de que esse carro não foi feito pela Fiat, aí nós vamos trazer aqui, olha, realmente foi comprovado que não foi feito na fábrica da Fiat esse carro, mas até o momento todos os indícios levam a... Pô, bate aí no consulta a placa alguém, pelo amor de Deus, consulta a placa G0300. Vamos ver se esse carro ainda existe, pelo amor de Deus, eu preciso que esse carro ainda exista, cara. a crer que esse carro tenha sido feito lá em Betim mesmo, em Minas Gerais. Esses foram alguns dos carros que a Fiat cogitou lançar no Brasil, mas voltou atrás e não foi feito o lançamento. Também lembro aos senhores que tem muita gente mandando mensagem para mim para se informar a respeito de como funciona o certificado de placa preta, para colocar a placa preta no seu carro com mais botar no 19, hein, mano? Bom, funciona da seguinte maneira, tem que ser feito. Mas antes de ele entrar nesse assunto, que eu acho que não tem muito a ver com o que tá falando aqui hoje, cara, tem muito carro da Fiat que eu queria que tivesse tido no Brasil e que não teve. Estilo Peru, estilo duas portas Abarth, o Fiat 500 quadradinho ali dos anos 90, o Fiat 600 redondinho também ali do início dos anos 2000, não teve. O Fiat Ritmo não teve também, poderia ter tido, né? Já é um carro médio ali que teria competido com o Passat na época, provavelmente. Cara, tem muita coisa, mano. Tem muita coisa que a Fiat podia ter trago pro Brasil que infelizmente não trouxe, né? A gente fica doído, né? O Fiat Uno Turbo com frente alta, poderia ter tido, ia ter sido legal. O Fiat fortalece aí, né, mano? Vocês não estão fortalecendo, vocês não estão a ordem, mano. Tem muito carro legal que a Fiat podia ter trago pro Brasil, infelizmente não trouxe. Fazer o quê, né? Mas assim, você tem algum carro que você gostaria que a Fiat tivesse trago pro Brasil? Comenta aí, pô, deixa sua opinião. E outra coisa importante também. Vocês acham que a Tempra Picape seria um sucesso no Brasil? Talvez não teria sido um sucesso, mas eu acharia muito mala. Comentem aí.